Olá, tudo bem? Sou o Guilherme Montes e estou aqui agora com vocês para nós darmos início efetivamente ao curso que nós preparamos aqui no Superia.cc sobre as holding patrimoniais, tá bem? Então, nesse primeiro módulo de um total de 5, cada um com 10 minutos, nós vamos tratar de forma objetiva de temas que importam a esse assunto, preparando vocês, então, para que tenham condições de entender completamente essa figura jurídica da holding patrimonial e possam efetivamente implementá-la, tá bem? O primeiro aspecto que eu gostaria de tocar aqui com vocês é exatamente com relação às espécies de holding, de acordo com a nossa legislação, de acordo com a nossa doutrina, e ainda as formas pelas quais eu encontro motivação para que ela se forme, tá bem? Vamos tratar esses pontos, então, de forma bastante objetiva, para que fique bastante claro. Eu poderia dizer que existe, com relação às espécies, dois tipos de holding. De um lado, exatamente aquelas holdings mais tradicionais, mais linkadas com participações em outras empresas. Explico. Essas holdings que nós chamamos de participação, portanto, elas são criadas unicamente, especificamente, para participarem em outras pessoas jurídicas, na posição de cotistas ou de acionistas. E aí, evidentemente, que então elas vão ter o seu resultado econômico, financeiro, decorrente de distribuição de resultados, o juros sobre capital próprio, dessas outras empresas, digamos assim, participadas, né? Por outro lado, nós temos então as holding patrimoniais. As holding patrimoniais efetivamente estão mais linkadas com o nosso tema aqui, na medida que permite então uma organização do fluxo patrimonial do instituidor ou dos instituidores, por isso que se presta muito a questões familiares. A holding patrimonial é criada com o propósito de deter, e daí a ligação com o nome, que vem do inglês to hold, não é? O patrimônio específico que os seus fundadores, os seus instituidores, vão alcançar para a pessoa jurídica que está sendo formada. Está sendo formada a holding, não é? Então são essas as duas espécies, digamos assim, existentes de holding, e as que mais nos interessam é essa segunda que eu mencionei agora, que são as holding patrimoniais. Nós vamos adiante. Quais são os principais motivos, digamos assim, que levariam a uma pessoa ou algumas pessoas a criar uma pessoa jurídica e a pagar as cotas que vão ter nessa pessoa jurídica, ou seja, pagar a participação que vão ter nessa pessoa jurídica com bens que já são do seu patrimônio? Que motivos levariam a isso? Porque vejam, os instituidores da holding, na verdade, vão acabar trocando os bens, imóveis, enfim, que já são seus, por cotas numa empresa que vai passar a ser a dona, a proprietária desse patrimônio. Tá bem? O primeiro aspecto que levaria a essa conclusão de viabilidade nesse sentido, ou seja, de criação da holding, alcance da pessoa física dos bens para a pessoa jurídica da holding, é exatamente o interesse de ter uma proteção patrimonial. Por quê? Porque agora, então, no segundo momento, depois de criar a holding, a pessoa física não mais é proprietária, detém os bens que alcançou para a empresa, para a sociedade, para a holding, não é? Ela tem, sim, apenas cotas ou ações, dependendo do tipo societário, que nós vamos mais além em outra parte do nosso curso explorar, da holding. Não tem mais os bens de forma direta, mas de forma indireta detém, é proprietária de cotas, partes ou ações da pessoa jurídica holding, que essa sim passa a ser a proprietária. Então, evidentemente que decorre uma proteção. Na medida que você tem algum problema financeiro, um credor, evidentemente, não vai ter um acesso direto a esse patrimônio, tá bem? Bom, o outro ponto, e talvez seja o que mais, vejam, é comentado atualmente por causa da alta incidência fiscal que nós temos no nosso país, infelizmente, aliada a uma falta de produtos, ou melhor, serviços públicos eficientes, que nos traz essa noção de injustiça tributária tão grande, é exatamente o ganho tributário que se tem com a criação da holding. Então é possível se planejar no sentido de encontrar vários benefícios tributários com essa operação. O mais relevante de todos, e talvez seja o mais direto, é exatamente o fato de que quando a holding, pelas suas atividades de gestão desse patrimônio, a holding patrimonial, evidentemente,
apurar contabilmente seus balanços, resultados econômicos positivos, ela vai poder distribuir esse resultado aos seus cotistas ou acionistas de forma isenta, se utilizando de um benefício legal constante na regra brasileira. E por outro lado, com relação à própria holding, nas suas atividades, ela vai estar sujeita à tributação como pessoa jurídica e não mais como pessoa física. Então poderia, por exemplo, exemplificar a questão de recebimento de aluguéis, não é? Que agora então vão estar sujeitos à incidência da tributação como pessoa jurídica, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, e não mais ao imposto de renda pessoa física, com as suas alíquotas bem mais elevadas, que culminam em 27,5%, né, atualmente, trazendo um efetivo ganho econômico. Fora isso, nós temos outras situações nas quais, por exemplo, os titulares do patrimônio querem fazer uma permuta, trocando um bem por outro, empresariando essa situação. Então, isso tudo permite que esse resultado econômico planejadamente esteja sujeito a uma incidência enquanto pessoa jurídica e que, na grande maioria das vezes, é otimizado, é menor. Eu tenho um ganho legalmente previsto tributário. Ainda como motivos para a constituição do holding patrimonial, a gente pode elencar aqui um terceiro motivo, que é exatamente essa concentração do patrimônio familiar para facilitar a gestão coletiva dos bens. Então vejam, isso é uma situação bastante interessante, na medida que o patriarca, a matriarca podem, por exemplo, regrar como seus filhos, seus sucessores vão lidar com relação ao patrimônio, podem definir quais bens vão entrar ainda nessa empresa e como eles, sucessores, vão se relacionar com esse patrimônio, se já vão gerir, se não vão, se os próprios instituidores querem se afastar dessa gestão ou ainda querem continuar participando. Isso porque vai se saber claramente quais os bens estão ali na holding, não é? E quais são os cotistas, as pessoas que estão participando e podem participar de resultados econômicos e de gestão desse patrimônio, ok? Essa despersonalização dos bens, digamos assim, à medida que eles passam para uma pessoa jurídica, permite essa melhor organização e evita muitas situações de tumulto familiar e desalinho, porque se cria regras claras para as coisas antes que algum problema familiar venha a ocorrer. E, por fim, com relação aos motivos para a constituição da holding patrimonial, nós poderíamos dizer exatamente um elemento que decorre do que eu recém falei, ou seja, a facilitação da sucessão hereditária, porque os titulares, os instituidores da holding podem já usar algumas figuras planejando o seu afastamento desse patrimônio, já alcançando aos seus sucessores em vida, regrando, por exemplo, com doações se reservando do usufruto para poder participar de distribuição de lucros, colocando cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, para evitar que os seus filhos, por exemplo, casem em um regime não favorável patrimonialmente, esse terceiro venha a participar, colocando regras de afastamento de terceiros com indenização pelo valor das cotas e por aí vai. Tudo isso como forma de otimizar o procedimento de partilha dos bens antes mesmo da passagem dos instituidores. E às vezes em algumas situações se consegue organizar de forma tão escorreita que sequer um procedimento de inventário é necessário, porque tudo em vida foi devidamente regrado. Poderia utilizar figuras de testamentos, por exemplo, de forma acessória ainda para esse assunto. Bom, e essa então é a primeira parte do nosso curso. Na próxima agora, nós vamos adentrar no próximo curso, próximo vídeo, desculpa, portanto, nós vamos tratar especificamente quais são os aspectos de criação e formação da holding, com viés prático específico, para que se entenda então como ela nasce, como ela surge para o direito e passa a ter autonomia como sujeito de deveres e de obrigação. Tá bem? Um abraço, satisfação e até o próximo vídeo.